Olá, eu sou a Telma. Estamos aqui hoje para começar um projeto novo. Somos da Associação Amorada, sou uma das fundadoras, e a Associação Amorada desenvolve um projeto que poucas pessoas conhecem, que é um grupo de apoio à adoção. Ele existe desde 2016 e esse ano nós estamos comemorando 10 anos de grupo. E neste mês de maio, casa com que também nós comemoramos no dia 25, o Dia Nacional da Adoção. Esses encontros do Grupo Mãos Dadas acontecem todos os meses, uma vez por mês, toda segunda terça-feira de cada mês. E numa das nossas últimas reuniões, nós decidimos em grupo fazer uma série de podcast, trazendo pessoas que fazem parte do grupo, trazendo pessoas que ajudaram a fundar esse grupo, pessoas para contar suas histórias adotivas, para contar quem são essas crianças que vêm para adoção, quem são essas famílias que se habilitam para adotar crianças que estão destituídas do poder familiar, quais são as maiores dificuldades, como a gente entra no Cadastro Nacional de Adoção. Então, são várias questões que nessa série de 5 encontros nós vamos estar abordando para trazer para você que está aí assistindo esse nosso bate-papo aqui, as informações importantes para você conhecer mais esse tema, divulgar mais esse tema, porque o propósito nosso como Amorada é que cada criança, cada adolescente conviva em família, esteja dentro de uma família, seja ela de origem, quando a gente trabalha para que as crianças que estão lá na Casa Abrigo Amorada retornem aos seus lares, às suas famílias de origem, ou quando isso não é possível, que ela encontre, através da adoção, uma nova família para chamar de sua. E hoje, nesse primeiro encontro, eu tenho uma convidada muito especial que tem já alguns anos dividido conosco, comigo, a coordenação desse grupo, né? E tem nos ajudado muito com o seu conhecimento. É a Daiane Mazeto, que está aqui comigo, ela é assistente social, ela também é voluntária da Casa Abrigo. E está conosco desde quando, Daiane? Foi desde 2022. Bom, Assim, seja bem-vinda primeiro, obrigada. né? Muito bom ter você aqui. E esse bate-papo nosso aqui vai ser bem informal, né? E fale então, desde quando você está aqui? Eu cheguei em Lençóis Paulista em 2021. Em 2022, eu procurei a Casa Abrigo Amorada para fazer parte do voluntariado. Logo, fui muito bem acolhida e encontrei a dona Telma. Comecei a participar do grupo de apoio à adoção. Eu sou assistente social e esse tema já era um tema do meu TCC. E eu tinha muito interesse em poder colaborar, em poder participar do grupo. Até então tinha feito alguns contatos com um grupo de apoio, mas tudo online, tudo pelo WhatsApp. Interessante também, porque a gente pegou aquela época de pandemia, onde tudo tinha que ser virtual. Era muito legal também, mas nada como contato mesmo, estando lá, conversando com as famílias, conhecendo todas as demandas, as dificuldades de que as famílias que já adotaram e as famílias que estavam ainda aguardando na fila de adoção. Estou aqui ainda como voluntária e pretendo ajudar as famílias a encontrar essas respostas que chegam. Esse contato seu com o grupo, né? Você que participou já de grupos online, como você disse, né? E a diferença, claro, do presencial é nós mesmo, antes de você chegar, nós também fazíamos alguns encontros online na época da pandemia, né? Mas todos é unânime dizer, porque, né, que esse momento de encontro é um momento não só de informativo, não é? Mas é um momento também de autoajuda, né? Quais são as maiores demandas que os participantes trazem para o grupo? Eu acho que o primeiro ponto que bastante preocupa os casais, as pessoas que chegam para a adoção, é qual é o perfil. O que eu vou escolher como perfil? Porque é dado por eles na entrevista um documento onde eles assinam que se querem crianças maiores ou menores, se querem crianças com algum tipo de doença, tratável ou não. E todas essas dúvidas ficam ali remoendo entre as famílias no que escolher, como escolher, porque a gente entende que filho é filho.
independente da via, se por adoção ou se via biológica. Nós sabemos também, né, Daiane, que essa questão de perfil, ela é muito importante, né, e é uma das questões em que a gente vê o número de crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção, né, então a gente tem hoje, né, no nosso país em torno, se não salvo engano, posso até corrigir depois no outro encontro, pegar esse dado correto, mas se não me engano, é em torno de 5.000 a 7.000 crianças e adolescentes que nós temos disponíveis para adoção, num universo de mais ou menos 35.000 que estão em serviços de acolhimento. Desse número, né, que estão para adoção, se a gente for pegar o Cadastro Nacional de Adoção, nós vamos ter, assim, um número muito maior do que crianças disponíveis, né, para adoção. E aí entra essa questão do perfil, né? O perfil dessas crianças que às vezes não se encaixam no perfil das pessoas que querem adotar. Mas mesmo assim, essa questão precisa ser olhada de forma muito técnica, você que é técnica, né, e ajuda até nesse grupo como técnica, né. Nós temos também outras pessoas que colaboram voluntariamente, né, psicólogo, eu sou advogada, a gente vai atuando, mas essa questão do perfil, por que que ela é tão importante o casal identificar o perfil que ele deseja? Fala um pouquinho também disso. Importante você citar isso porque os números não batem, né? Tanta criança para adotar e tantas famílias querendo adotar, e por que não dá certo? É porque a maioria chega com aquele desejo de bebê. Bebê, branco e menina. E esse perfil acaba sendo o mais procurado e o mais difícil. Porque até sair a destituição de uma criança, seja ela não entregue por adoção voluntária, entrega voluntária, perdão. Se ela não é pela entrega voluntária, até que saia a sua destituição, essa criança já tem mais de 2, 3 anos. Então, ela vai, os pretendentes acabam esperando muito tempo por essa criança bebê e essa criança bebê não chega. Em contrapartida, crianças maiores ficam disponíveis para Sim. adoção por muito tempo, crescendo em abrigos. E às vezes a gente vê também que a vontade de constituir a família é tão grande, e às vezes o pretendente, sabendo que tem crianças disponíveis maiores, acaba ampliando esse perfil para que ele possa logo ter uma criança em casa, né. A gente trabalha isso no grupo, e quais são esses riscos, né, de você ampliar o perfil sem refletir muito sobre isso? Isso, tem que tomar muito cuidado. A gente conversa bastante isso no grupo, porque uma vez a criança adotada, se ela for devolvida, você vai estar gerando um outro trauma nessa criança. Então é interessante que a família esteja preparada e realmente esteja decidida sobre a troca do seu perfil. E isso é conversado em grupo o tempo todo. A gente conta histórias e relatos reais, traz para o grupo histórias reais de quem já adotou uma criança maior e o quanto o amor ele é o mesmo, mesmo de quem adota um bebezinho. É. Então tem pessoas, que podem estar imaginando que o grupo de apoio é só para quem é pretendente, não é, né. Não, a gente recebeu inclusive no último encontro um pai que adotou uma criança maior, né, a gente já fala que é adoção tardia, porque ele já tinha 8 anos, e muito lindo o relato dele, e assim, encorajou bastante os nossos pretendentes a entenderem que não é só um bebê que está disponível para adoção, tem crianças maiores com muito amor. Então, né, essa questão, né, do grupo ser esse espaço de autoajuda, né, também eu acho fantástico, porque, existe um caminho, né, para chegar a você formar a sua família pela adoção. E são N as motivações de cada Família. família, cada pessoa, né. E a gente pretende, inclusive, estar trazendo pessoas para contar essa experiência, né. E, às vezes, dependendo do perfil, essa gestação adotiva, ela é menor ou ela é maior, né. Então, às vezes, nós temos casos no grupo em que a família ficou 7 anos para constituir a sua família adotiva. E tudo isso é muito angustiante. Então o grupo
Ele serve para esse momento em que esses pretendentes estão ali, nessa gestação prolongada, trocar ali todas as vivências que ele está tendo, né, as dicas, né, que os técnicos que estão ali, os voluntários estão ali, estão passando, mas não é a mesma coisa do que a participação de famílias que já adotaram, né, e elas vêm, elas somam muito para esses pretendentes, não é. E você acha que para eles que já adotaram também é interessante? Existe algo que é oferecido para esses que já estão com as suas crianças em casa? Sim, a gente tem família já com crianças e eles levam muito pra gente sobre os testes, sobre porque os filhos quando chegam, eles chegam com suas histórias. Então, às vezes tem algum trauma, algum teste mesmo que a criança fica fazendo, aquela coisa de birrinha, e aí os pais não sabem o que fazer. E aí a gente orienta, a gente ajuda, a gente Quando você fala encaminha. de teste, que teste? Ele testa o quê? Então, a criança quando chega, às vezes ela chega com 3 aninhos, mas assim que ela se vê numa família em que ela se sente acolhida e amada, ela começa a regredir como um bebezinho. Ela começa a fazer xixi de novo na roupa, coisa que ela já está desfraldada. Às vezes ela pede para dormir com os pais. Ela tem uma regressão. Em alguns casos isso acontece. E aí os pais se sentem perdidos, não sabem por que que aquilo está acontecendo e leva para a gente, para o grupo, para a gente conversar. E aí a gente entende a demanda daquela família, dentro da possibilidade a gente encaminha, conversa. Porque não adianta romantizar, né, Daiane? Exatamente. Inclusive a gente fala sobre o puerpério da adoção, porque as mães também se sentem cansadas, sobrecarregadas, exatamente quando chega um bebezinho pela via biológica. A mãe, às vezes, ela fica lá sem entender aquele monte, aquele turbilhão de sentimentos, e é por conta daquela criança nova que chegou na casa. Daiane, existe um caminho, né, para que as pessoas busquem, entrar no Cadastro Nacional da Adoção. E a gente soube numa visita das técnicas do judiciário que fizeram no grupo, que esse número de pretendentes aqui no nosso município tem diminuído bastante, né. Então é uma das coisas também que nos motivou a estar aqui, né, e fazer esse podcast, fazer essa série de encontros para falar desse tema. Mas para a pessoa que está ouvindo e ela deseja, né, ela não está nesse universo como nós e os componentes do nosso grupo já estão, qual é o primeiro passo? O que que ela deve fazer? O primeiro passo é procurar o fórum da sua cidade. A vara da infância e No juventude, né? nosso caso aqui em Lençóis Paulista, né, e ali vai ter uma lista de documentos onde ela vai apresentar, que é RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, certidão negativa, atestado de sanidade e de saúde mental. Esse atestado de sanidade e saúde mental é algo que sempre as pessoas vêm perguntar pra gente, né, porque a Sim, gente também recebe pessoas que ainda não entraram e vão lá no grupo para saber isso, né. É uma segurança? é muito tranquilo, é só um documento que o médico vai te dar que você Está possui em condições e é muito tranquilo, emocional e mental, né. mental isso. Entendi. Então, o curso de preparação é oferecido pelo Tribunal de Justiça. Eles definem a data e o local, isso depende de cada comarca. Também vai ter uma entrevista com a equipe técnica da assistência social do fórum, onde você vai preparar o perfil, entrevista com a psicóloga, e após toda essa percorrido esses caminhos, a avaliação técnica do psicólogo da assistência social, que sai a sentença que o juiz te dá para que você esteja no Cadastro Nacional de Adoção. E aí, uma vez no Cadastro Nacional de Adoção, ele passa o nome dele passa a constar, né, existe uma fila, e essa fila, embora, né, o cadastro seja nacional, existe, assim, uma regionalização, né, nesse cadastro. Quando existe uma criança, As famílias elas podem ser chamadas para conhecer uma criança do seu município, ou se ela colocar essa opção, que pode ser de outro estado, ela pode ir até o outro estado para conhecer a sua criança,
Conhecer a história e após efetivar a adoção. É nesse momento, né, dessa entrevista, para estar estabelecendo esse perfil, essa família vai escolher, né, se ela vai adotar uma criança só do seu município ou de uma área, assim, de um circuito de 100 quilômetros ou mais, porque quando, ela for acionada, ela precisa ter essa disponibilidade também, né. Exatamente. Tem pessoas que falam que podem adotar de outros estados e outras que se limitam, né, de uma forma mais próxima, não é? Sim, porque é necessário, inclusive, um tempo de aproximação dessa família com essa criança. Não é que você vai lá e já vai trazer a criança. Você vai se aproximar primeiro, conhecer a história, a criança vai te conhecer, estágio de convivência com a criança. Eu acho que, né, isso também é uma dúvida, né, que a gente recebe bastante, é esse momento, né, principalmente das famílias que têm um perfil mais ampliado, porque a gente observa, né, Daiane, que isso vai variar muito de comarca para comarca e de serviço de acolhimento para serviço de acolhimento. Geralmente as crianças que vão para essas famílias que estão no Cadastro Nacional da Adoção, elas estão em acolhimento, seja institucional ou em família acolhedora. E vai existir uma diferença muito grande dessas equipes, né, que atuam nesses serviços, como vai ser esse estágio de convivência, né? Por exemplo, se a gente faz o nosso Cadastro Nacional de Adoção aqui em Lençóis Paulista, a equipe de referência do nosso processo sempre vai estar acompanhando. Mas quando a gente vai até o local visitar, conhecer a criança, a gente entra também na regra daquele serviço de acolhimento, daquela equipe que está ali. Então, a gente já ouviu histórias, né, de casais, de famílias que vão encontrar seus filhos e que isso é muito rápido, às vezes até mais rápido do que deveria, né? Porque essa aproximação ela tem que ser gradativa, esse vínculo tem que ser construído de uma forma assim muito cautelosa, respeitosa, né? Porque veja, a gente não pode nunca achar que a gente tem que atender o interesse dessa família. É sempre o interesse dessa criança. E essa adoção, ela tem esse vínculo, ela tem que ser formado dos dois lados, né? Aliás, eu queria até que você falasse um pouquinho disso, porque às vezes você tá no seu perfil, né? Mas às vezes a família chega, a gente ouve muitos relatos disso, e ela encontra a criança e elas falam que algo ali não parece que não casa, né. Você pode falar um pouco dessas histórias que a gente tem ouvido nesse sentido? Sim, é verdade. A gente tem bastante relato, inclusive no nosso grupo, de pretendentes que chegaram a conhecer seus filhos e falar assim, mas eu não tive aquele amor de primeiro encontro. Eu olhei e não me apaixonei por aquela criança como se fosse meu filho. Mas depois, na convivência, eu fui entendendo que o amor era uma construção. Né? Em contrapartida, já tiveram casais que falaram que, na hora em que olharam para os seus filhos, tinham certeza que era um encontro de almas. Porque já se apaixonaram ali naquele momento, tinham certeza que eram seus filhos, né? Então, o amor, a construção da família vai acontecendo, né? O vínculo vai acontecendo também para a criança, não só para o adulto que está ali, que estava desejando por aquela família, pelaquela criança. Então, a criança também, ela não vai chegar te amando, Uhum. mas ela vai construindo com você esse vínculo. E isso também, né, tem a ver muito com esse preparo, né, porque se espera-se que isso aconteça de uma hora para outra, já existe uma frustração. Exatamente. E existe também o preparo do lado de lá, dessa criança também, né, que estava no serviço de acolhimento. Se ela foi devidamente preparada para esse desligamento e para essa nova construção de vínculos, né. E a gente percebe também que existem alguns casos que essa vinculação ela não acontece. E é por isso que é tão importante que essa criança, esse estágio de convivência aconteça de forma gradativa, né, com visitas, depois com alguns encontros, né, saindo do serviço de acolhimento, sem esse peso de que aquela criança que eu conheci, vai ser realmente aquela criança
que vai se vincular comigo, não é? Exatamente. E a partir de 8 anos de idade, posso estar errado, mas a criança já é ouvida também, se ela deseja ir para aquela família. Porque algumas crianças não se identificam com aquela família, pode não querer ir. É, pois é. E isso é importante a gente abordar, né? O grupo ele existe também por isso, porque são questões que é pouco falada, né? E a gente sabe que existe um preconceito muito grande em relação a isso. Eu fico só imaginando quando você, por exemplo, uma família chega e fala assim, olha, eu fui conhecer mas meu coração assim sentiu que não é o meu filho. Eu fico pensando e já ouvi muitas histórias do que essa pessoa escuta às vezes da sociedade, da própria família, mas como assim, né? Não queria tanto adotar? E eu acho que é esse conhecimento que faz com que as adoções elas sejam adoções de sucesso e não de insucesso, né? Porque quando não acontece essa vinculação, a criança e a própria família vai ser infeliz, não é? A gente tem um caso relatado no nosso grupo, inclusive, de uma criança que começou a dar problema na escola, porque ela começou a estranhar tudo. E aí, quando o pai foi conversar na escola, o professor falou: Mas você não queria tanto adotar? Agora aguenta, né? Os testes, os processos. Então, assim, tem que estar muito preparado, porque vai acontecer, não dá para romantizar a adoção. Vão acontecer percalços em que você vai, como adulto, ter que lidar e dar sustentação para essa criança que também está emocionalmente abalada. Também mudou a vida dela. Ela tem uma história antes. Sim. E que coisa, né? Nós estamos em 2026, né? 36 anos do ECA. A nossa legislação ela avançou muito, mas a gente percebe que vem um pouco com a nossa cultura, tudo isso. Ainda existe preconceito, né? As famílias ainda, elas falam muito disso, né? E no grupo elas trazem essa dor, né? E às vezes o maior preconceito não é nem das pessoas de fora, é de pessoas próximas, né, Daiane? Próximas e com conhecimentos avançados, que a gente esperava de melhor acolhimento e às vezes não acontece. É. As maiores motivações, né, para as famílias buscarem esse caminho da adoção é não conseguir ter seus filhos, né, de forma biológica. A gente vê que esse é o maior motivo, mas a gente tem uma característica aí no último ano nosso, que nós temos recebido muitas famílias que já têm seus filhos biológicos, né, e que estão aumentando o seu número de filhos via adoção, o que nos deixa assim tem nos deixado muito felizes. E adoções tardias, né? Uhum. Você acha que isso se dá a quê? Então, a gente percebe sim que tem um interesse de famílias já constituídas com filhos maiores, o interesse de adotar, até pela questão de eles conhecerem o grupo, terem ficado sabendo do grupo por alguma pessoa, e eles vão para conhecer e quando vê, se interessam pela adoção. Não somente tardia, mas por adotar um filho, não desejar só o filho biológico, né? Entender que a família também é uma construção através da adoção. É isso, né? A gente fala desse tema, a gente tá falando de amor, né? Mas é um amor assim que não segura também, né? É um amor que a gente tem que dizer, é o amor j olhando para aquela criança e o melhor interesse dela, né. Então as adoções elas se formam, elas trazem uma necessidade de cada um, né, mas se ela não tiver, baseada ali no amor, no afeto, na disponibilidade, né, e nesse tempo em que ele precisa de preparo, ele precisa se cuidar para poder cuidar, tudo fica muito mais difícil, né. E para as pessoas que estão ouvindo a gente, que querem participar do nosso grupo, como que as pessoas podem fazer, Daiane? Então, nosso grupo está aberto a todo mundo que se interessar pela causa, não necessariamente precisa ser pretendente já. Pode ser familiar de quem é pretendente, pode ser uma pessoa que se interesse Que queira saber e queira mais. saber mais, professores, pessoal da saúde, eh,
a quem realmente interessar. Acontece toda segunda terça-feira do mês, 19h30, lá no espaço onde fica a Casa Abrigo Amorada, na rua Pedro Lorenzetti, em frente à Prefeitura Municipal. Toda terça-feira, segunda terça-feira do mês. A gente também faz divulgação das datas no nosso grupo do WhatsApp e a gente faz a divulgação no Instagram, grupo Mãos Dadas. A gente está colocando aqui os horários, o endereço, né, o link aí para que vocês possam seguir a gente nas redes sociais. Fique atento, venha conosco. Outros programas aí virão, serão divulgados e venham abraçar essa causa conosco. Dia 25 de maio, Dia Nacional de Adoção. Abraça essa causa, vamos divulgar. Tem crianças e adolescentes crescendo longe de família, né? E tem muitas famílias que poderiam estar entrando no cadastro e formando aí suas famílias adotivas pelos laços do coração.